Fala pessoal, beleza? Encerramos a energia, agora a gente vai para uma outra parte da física que está mais ligado com o Marcão, que a gente vai envolver forças, que a gente chama que é a parte de estática. Estática está ligada ali com o corpo ficar estático, parado. O estar parado significa que algum caso, está tendo um caso específico ali, no qual as forças que estão naquele corpo, todas as forças estão fazendo de forma que se anulem todas. Há um equilíbrio lá. Então, para um corpo ficar parado, por exemplo, eu estou parado nesse exato momento, não tenho translação. Translação é deslocar no espaço. Eu não tenho translação. Significa que eu não tenho força? Não, eu tenho força envolvida aqui. Só que o somatório das forças no meu corpo é nula. Não é o suficiente para me tirar do lugar. Para algum corpo se conseguir se mover, o somatório das forças ou a força resultante naquele corpo tem que ser o suficiente para sair do lugar, ou seja, tem que ser maior que zero. Então, nesse momento, se eu estou espremendo muito o chão, se eu estou fazendo muita força no chão e o chão reage e faz uma força em mim, e eu tenho um peso aqui em cima do chão e tudo mais, tudo que eu estou fazendo aqui, por mais que eu queira estar afundando esse chão, não está fazendo eu deslocar para lado nenhum, não está fazendo eu deslocar no espaço. Então, a resultante das minhas forças aqui é nula. Não significa que eu não estou fazendo força. Então, se eu fizer apenas um leve toquezinho para um lado, um leve toquezinho, nem que seja 1 newton, que seja um pouquinho acima de 0 newtons, de forma com que eu consiga vencer o atrito e toda a resistência que seja, eu já estou deslocando, ou seja, minha resultante já não é mais nula. Então é só para te falar que toda a resultante daquele corpo tem que ser nula, todas as forças, desde que sejam 1 milhão ou apenas 2, a resultante tem que ser nula. Só que a gente vai se tratar aqui nesse momento que todo aquele corpo, toda aquela forma daquele corpo se concentra tudo num único ponto, que a gente chama de ponto material. Por quê? Se eu pego um corpo com dimensões diferentes, vamos supor aquele bombadão que tem sorvetão, né? Que é muito forte aqui em cima e embaixo as perninhas, são pernocas. Ali não tem a mesma quantidade de massa distribuída, a gente sabe que ele tem muito mais maçudo aqui em cima do que embaixo. Ou então as mulheres que têm mais massa distribuída mais para cima do que embaixo. Então, assim, os corpos normalmente, as pessoas, os objetos, normalmente eles não são simétricos totalmente, eles não são geometricamente perfeitos, eles não são todos um cubo, não são todos uma caixinha, não são todos ali uma esfera que tem a simetria bonita. Ou simetria significa que de um lado é igual ao do outro, a mesma quantidade de massa de um lado é igual ao do outro. Às vezes você é mais forte na direita do que na esquerda, então às vezes você tem mais muque na direita do que na esquerda. Então, ele não é totalmente simétrico. E os corpos normalmente são assim. E o que acontece? Vamos supor que você está carregando aqui, ainda que você fosse simétrico, mas vamos supor que aqui você carrega 5 kg de feijão, e aqui 5 kg de arroz, e aqui você carrega 1 kg de feijão. Tá caro os dois, né? Então, se você faz isso, a gente sabe que você tende a tombar aqui. Esse tombamento significa que você está rotacionando. Essa rotação significa que tem mais força de um lado do que o outro. O equilíbrio ali não foi alcançado. Você teria que ou deslocar um pouquinho o saco de arroz de forma com que você mantenha o equilíbrio. Mas é por quê? Porque o corpo tem tamanhos diferentes. Nesse exato momento, o seu lado aqui pesa mais do que o outro. Isso faz você rodar. Você não está mais em equilíbrio total. Você está em equilíbrio estático no sentido de equilíbrio de translação. Você não está andando nem para um lado nem para o outro. Mas há uma rotação e há uma rotação há um movimento. Então aí você deixa de ter um total equilíbrio. Para isso não acontecer, todos os corpos que a gente for tratar nessa matéria aqui são pontos materiais. Significa que, por mais que eu tenha uma forma toda estranha, que seja mais para lá ou mais para cá, eu vou tratar como se isso tudo fosse um único ponto, cuja massa está concentrada nesse ponto. Que aí eu não vou ter problema. Que aí eu não vou falar que um braço é maior que o outro, que eu tenho mais espaçamento lá, tem mais uma cabeça maior do que outra parte do corpo. Não. Eu sempre vou tratar como se fosse um único ponto só, que aí eu não tenho esse problema de rotação, que é o que a gente até vai estudar nas próximas aulas também. Mas então todos os corpos são pontos materiais nesse tipo de estudo aqui, só para facilitar, só para você não achar que vai ter algum probleminha de rodar, é mais pesado para um lado, mais indicado para o outro. Então olha, para um corpo ser considerado em equilíbrio, para ficar estático, para ficar parado, a resultante das forças tem que ser zero. A resultante não significa que eu tenho que ter apenas forças iguais ou coisa assim. Por exemplo, nesse caso aqui eu tenho 2 forças para cima, só que a força para baixo compensa, a intensidade delas são iguais. E nesse caso 3 para a direita não tem problema, desde que a intensidade de uma para cá também seja o suficiente do somatório delas, de forma com que isso tudo dê nulo. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui, a gente gosta de representar sempre os objetos como uma caixinha ou então como um quadrado, para facilitar a coisa.
O certo, mais correto, deveria falar o seguinte, que todas essas forças aqui estão saindo do centro dessa caixinha, estão saindo no ponto material, porque é lá que há o equilíbrio das forças. Só que aqui não precisa ser tão rigoroso assim, mas se fosse o rigor da física, falaria que, por exemplo, esse corpo está em equilíbrio, a força sai daqui, essa força sai daqui, duas forças saem daqui e uma força grandona sai daqui para compensar. Então todas as forças que estão envolvidas aqui a gente joga nesse ponto de equilíbrio. Que não necessariamente precisa estar lá, mas a gente já joga para ser didático. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui nesse objeto estranho aqui, eu faço uma pequena força para cá e aqui eu faço uma força muito grande, no sentido contrário. É porque aqui vai envolver um outro caso, né? Vai envolver um pouquinho de distância, vai envolver o que a gente vai ver mais para frente, que é o torque, que a distância importa. Mas é como se assim, todas as forças que eu estou fazendo aqui, faz lá, faz lá, faz lá, faz aqui, é como se tudo estivesse fazendo no centro, no ponto material. Então essa é a representação. Aqui então é como se tudo estivesse saindo do centro, mas a gente joga para lá, joga para cá para ficar mais bonito. Só chatice da física. Então olha aqui, olha. Vamos supor que eu quero descobrir as outras forças que eu não te falei. Se eu te falar que o corpo está em equilíbrio, está parado, o outro caso também que ele pode estar em equilíbrio, ele está com velocidade constante. Você pode estar em equilíbrio com duas situações, parado, exatamente parado, sem translação, mas você pode até transladar, você pode até movimentar, desde que seja com velocidade constante. Porque vocês viram lá com o Marcão que força resultante é igual a massa vezes a aceleração, né? A aceleração é o que faz a velocidade aumentar. Então, se o seu corpo está cada vez com velocidade aumentando, velocidade diminuindo, significa que existe uma força resultante lá. Ela não é zero, ela tem um valor lá que ela está aumentando, é um valor positivo ou negativo. Se for negativo, só significa que seu corpo está retardando. Mas assim, existe força. Se a sua força resultante é zero, significa que a sua aceleração é zero, para poder isso tudo aqui zerar. Se a sua aceleração é zero, você tem ali ou está parado, ou sua velocidade está sempre a mesma. Então, casos de equilíbrio são dois, com velocidade constante ou parado. Mas como a gente está aqui na parte de estática, estática é de parado. O equilíbrio aqui você vai estar sempre parado, ok? Você não vai estar em movimento. Que em caso de movimento a gente chama de dinâmica. A gente tem essas análises na dinâmica. Então aqui, olha, se eu quero falar que esse corpo está parado, a resultante das forças tem que ser nula. Resultante das forças sendo nula é tudo que está para cima tem que ser igual a tudo que está para baixo, tudo está para a esquerda, tudo para a direita. Todas as suas forças têm que estar nessa forma, nas horizontais e nas verticais. Veremos que se eu tiver forças na diagonal, não presta para mim. Eu dou um jeitinho para deixar na vertical e na horizontal. Então joga aqui, olha, aqui tem que ser 5 newtons para compensar, porque o somatório aqui em cima é 20, aqui embaixo é 20, cortou. Aqui é 20 newtons também, então aqui tem que ser 20 newtons essa sozinha para compensar. Então o equilíbrio é sempre isso. Tudo está para cima igual tudo está para baixo, tudo está para esquerda e direita. Esse tudo igual significa que o somatório que está para cima é igual ao somatório que está para baixo, somatório que está para esquerda, para que faz isso que tudo seja anulado. Aqui é mega easy. Vamos dar uma complicadinha. Quando eu te dou uma situação que nem antes, que eu te dou todos os valores da força da caixinha, fica fácil, né? Que é só mexer com a matemática. Mas quando eu te dou uma situação física do qual eu estou querendo saber que você interprete ali, aí você tem que levar a condição, ver o contexto, ver a condição para gerar as forças que estão atuando ali no corpo, para depois equilibrar e responder o que ele está pedindo. Por exemplo, vamos supor que eu estou puxando uma caixinha aqui que está no chão, e esse chão ele é um chão rugoroso, ou seja, tem atrito. E eu estou puxando por uma cordinha aqui, ou seja, tem tensão ali. Só que ao puxar, ela não sai do lugar, está em equilíbrio. Eu tô te perguntando aqui qual que é o valor dessa força que eu faço, ou qual que é o valor da tensão que está sendo aplicada ali. Só isso que eu te dou. E te dou que a massa da caixinha é de 5 kg e que o coeficiente de atrito estático entre a caixinha e o chão é de 0,8. Eu não te falei força nenhuma nesse exato momento, só de tensão. Mas você tem que encontrar e identificar as forças que atuam no corpo. Então aqui começa a ser uma receitinha de bolo para esses exercícios que são mais elaborados. Vai depender de fórmula, vai depender de muita coisa lá, principalmente do Marcão lá. Então o que você vai pensar aqui? Olha, primeiro passo, identifique a situação. Se é uma situação de estática ou de dinâmica. Dinâmica você vai sacar que tem movimento, que tem aceleração e tudo mais. Aqui eu vou falar de cara que está parado. Estar parado significa que há equilíbrio. Se há equilíbrio,
significa que a resultante das forças é nula, ou seja, tudo que está para cima é igual a tudo que está para baixo, tudo está para esquerda, está para direita. Tá, quase tudo. Eu tenho que achar cada uma da situação. Aliás, antes até de achar essa situação, ache as forças do corpo, sempre ache as forças que estão envolvidas ali. Então você vai começar por um passo. Começa pela massa, perguntando, tem massa? O corpo tem massa? Se o corpo tem massa, ele tem massa. E eu sei essa massa até aqui. Se ele tem massa, ele tem peso. Qualquer situação. Mesmo que eu não saiba o valor da massa, mas se é um corpo que tem massa, tem peso. Peso ele é sempre apontado para o centro da Terra. Por que não para baixo? Porque você precisa ter cuidado com esse referencial do para baixo. Vamos supor que você está no mundo aqui e você está nessa situação aqui. E você fala, para onde está apontado o peso aqui? Tá, é como se fosse uma representação do chinesinho aqui. Aí você fala, está apontado para baixo. Tá, aí você vai e me mete uma dessa. Não é. Depende, o para baixo depende do referencial. Para baixo da pessoa, aí tudo bem, para baixo da pessoa aponta para cá. Só que se você falar para o centro da Terra, sempre dá certo, porque o centro da Terra é independente de um referencial externo, do para baixo e para cima. O centro da Terra sempre será apontado aqui para o centro da Terra, da situação. Então, se aqui é o chão, ou a superfície que seja, o centro da Terra tem que estar para cá. Então, beleza. Tem peso, tem peso. Bom, próximo passo é perguntar, está em cima de uma superfície? Tem superfície ali? Está em contato em algum lugar com a superfície? Estou encostando na parede, estou encostando no chão, ou um tipo de chão, ou um tipo de parede? Estou encostando numa superfície aqui. Então, se está encostando na superfície, você está comprimindo a superfície. Toda vez que você encosta em alguma superfície, você encostou em alguma superfície, você comprime a superfície. Ao comprimir a superfície, ao comprimir a parede, ao comprimir o chão reage, terceira lei de Newton, e faz uma força em você. Essa força em você a gente vai chamar de normal. Então, normal é a força de reação à compressão. Normal não é a reação ao peso. Peso é objeto que tem massa, massa com massa. Então, lembra que força e ação são entre dois corpos. Então, quando eu tenho aqui uma caixinha, o peso é uma interação entre um objeto de massa, caixinha com massa, e um mundo de massa, caixinha de massa. Então, se essa é a minha ação, a minha reação se encontra lá no centro do mundo. Com negativo aqui. Lá no centro do mundo. Então, se eu estou comprimindo a superfície, eu estou fazendo uma força sobre a superfície. Forcinha sobre a superfície aqui, ó, força de compressão. A superfície vai reagir, ação e reação, vai fazer uma força sobre mim. Então, essa força que eu estou identificando em mim, de reação à compressão que eu faço no chão, que é um outro corpo, eu vou chamar de normal. Então, tem normal lá. Se tem superfície, tem normal. Se está em contato com alguma coisa, tem normal. Se duas caixinhas estão em contato entre elas na parede ali, tem normal. Ou seja, se tem compressão, tem normal. Então, beleza. Aí você vai começar a se perguntar. Segue esse passo. Naquela superfície, já tem superfície, eu sei que tem superfície, não está suspenso. Naquela superfície, tem atrito? Tem atrito? Tem massa, né? Tem superfície, tem atrito. Ou seja, o exercício tem que te falar que aquela superfície era uma superfície lisa, despreze o atrito, ou então tem um atrito de coeficiente de 0,8. Se tem atrito, então tem força de atrito. Aí a força de atrito sempre está no sentido contrário, no caso assim, né? Ela tende a estar no sentido contrário do movimento. Então você vai ter que dar uma interpretada. Se eu estou querendo puxar para cá, para a direita aqui, o atrito então está querendo me avacalhar, tem que jogar para a esquerda. Então aqui tem uma força de atrito. Esse negócio de sempre, sempre é porque assim, depende, Porque, por exemplo, para você andar, ir para frente, você tem que fazer uma força de empurrar o mundo, de comprimir o mundo para trás. O mundo reage e faz uma força de atrito em você para frente. Então você só consegue sair do lugar por causa da força de atrito. Se você está numa pista de gelo, o atrito é muito reduzido, então você manda o mundo para trás, só que você não sai do lugar, porque o mundo não consegue reagir na forma de atrito e te jogar para frente. Então, nesse momento, a força de atrito está no sentido do movimento. Mas na maioria dos casos, a força de atrito está querendo vencer o seu movimento. Principalmente em atrito cinético. O atrito cinético é quando você está arrastado. Se você está arrastando para um lado, com certeza o atrito está no sentido contrário. Mas o atrito estático, às vezes não. Às vezes está no mesmo sentido do movimento. Mas você pode pensar assim, que na maioria das vezes do caso, o atrito está contra o movimento. Ou contra a tendência do movimento. Porque nesse caso aqui, ele está contra a tendência do movimento aqui. Então, beleza. Aí eu continuo perguntando. Tem fio ou corda? Porque se tem fio ou corda, aparece uma outra força.
que é a força de tensão. Aqui eu já até deixei indicado, mas se eu não quisesse falar assim, eu falava assim, ó, qual que é a força que eu estou fazendo, que a pessoa está fazendo? Bom, se ela está usando uma corda, então existe uma tensão aqui, porque a tensão é o nome que a gente dá para a força que está na corda. Qual que é o objetivo da corda? A corda é estender a força. Em vez de você fazer a força literalmente de puxar a caixinha, você pode deslocar no espaço, né? Você pode pegar uma corda e fazer uma força aqui, que essa força ela é transferida para cá. Então é a extensão dessa força. O objetivo é você deixar um objeto que a gente usa para, em vez de fazer a força literalmente no corpo, a gente usa um extensor. Mas a intensidade que você faz na sua mão aqui é a mesma intensidade que chega na caixinha. Então beleza, tem fio, então tem tensão nesse corpo aqui, atuando nesse corpo. Por mais que você faça a força aqui, essa força vai ser transferida para cá. Então, tem isso aqui. Aí você vai perguntar de novo outras coisas. Tem mola? Se existe mola envolvido lá, numa situação que vai existir mola, se tem mola é porque tem ali a força de elástico, força elástica. Não tem mola nesse caso, então não tem força elástica atuando aqui. Mas se tivesse uma molinha, se tivesse aqui um elástico, coisa assim, que obedece à lei de Hooke, seria então ali uma força elástica que estaria envolvida. Teria mais uma força na caixinha aqui. Aí outra pergunta que eu posso fazer, está na curva? Por que essa curva é importante? Porque aparece ali a força centrípeta. Na verdade, a força centrípeta é a resultante das forças, mas ela está envolvida ali. Se não tem curva, está literalmente no lugar normal de boa, não tem força centrípeta envolvida. E a última que eu nem preciso colocar é caso já indique que tem uma força aqui de alguém empurrando. Esse a força de alguém empurrando seria essa força de compressão. Mas normalmente já está indicando. Tipo, uma pessoa empurrando a caixinha, uma pessoa empurrar a caixinha é muito simples de entender. Uma pessoa puxar pela corda ainda está simples de entender, porém você vai entender que é a tensão que é o nome dessa força. Essa força que a pessoa faz, a gente pode fazer uma força de contato, que a gente pode dizer. Mas assim, não precisa tanto porque já estou indicando a força que eu empurro já. Ou seja, eu estou em contato diretamente com a caixa. Aqui não estou em contato diretamente com a caixa, mas é como se eu estivesse, porque eu uso um instrumento para isso. Mas esse como se eu estivesse, a gente dá um nome especial de tensão porque está atuando no fio. Dá para sacar? Então, todas essas forças aqui, todas saíram do conceito pré-existente. Ou seja, a gente tem que saber essas coisas antes para chegar no exercício e elaborar. O exercício não vai falar que tem um peso, uma normal, um atrito e uma tensão. Não normalmente. Então, beleza. Então, vamos resolver o exercício aqui, porque ele está te perguntando a tensão. Então, identificou as forças. Depois de identificar as forças, tudo bonitinho, aí que você vai vir começar a fazer conta. Mas para isso você tem que colocar as fórmulas em pauta. As fórmulas, cada uma, se tiver forma. Peso tem forma? Tem. Então deixa escrito no cantinho. Peso é igual a massa vezes gravidade. Normal tem fórmula? Não tem fórmula. Tensão tem fórmula? Também não. Tensão depende, normal e tensão depende da situação. Força de atrito tem fórmula, então eu preciso saber. É a normal vezes o coeficiente de atrito. Então vamos lá. Começa pelo peso. Sempre começa pelo peso. Nunca é um erro começar pelo peso. Então, o peso é massa vezes gravidade. Se a massa é 5 e a gravidade é 10, o peso é de 50 newtons. Aí que vem. Se eu te falei que estava parado, que estava em equilíbrio, aí outra coisa. Identificou as forças, agora você realmente vai para a situação. Falei que está parado, significa que está em equilíbrio. Significa que a resultante é nula. Significa que tudo que está para cima é igual a tudo que está para baixo, tudo está para a esquerda é igual a tudo que está para a direita. Então, tudo que está para cima, normal, é igual a tudo que está para baixo, peso. Tudo que está para a esquerda, força de atrito, é igual a tudo que está para a direita, tensão. Pronto, já te norteei. Por quê? Agora fica fácil. Se o peso é 50 newtons, que a gente calculou no massa vezes gravidade, significa que tudo está para cima, que a normal também é 50 newtons. Então a normal é 50 newtons. Beleza. Se a força de atrito aqui é igual à tensão que eu quero descobrir, eu dependo da força de atrito, que é dado por normal vezes coeficiente. Então, normal vezes o coeficiente. Normal que eu te falei aqui é de 50 newtons. Então, o coeficiente de atrito que eu te falei aqui, que é 0,8, te falei especificamente que é o estático, só para não dar problema. Poderia ser o cinético também, mas está em equilíbrio ali. Joguei aqui, vai ficar 40 newtons. Então, se minha força de atrito aqui é de 40 newtons, minha tensão também tem que ser de 40 newtons para anular. Beleza? Então esse é um caso aqui mais assim rebuscado, porque eu estou colocando ali 4 forças envolvidas aqui. E nesse caso eu não te indiquei as forças, você descobriu as forças, você identificou as forças e foi fazendo as formas. Então é um exercício completinho. Não é o mais complicado, porque o mais complicado é quando eu pego essa corda aqui, por exemplo, e coloco ela na diagonal. Se eu coloco ela na diagonal, complica a minha vida. Mas pelo menos para identificar as forças, identificamos todas corretas. Mas vão complicar a sua vida.
Vamos lá que a física serve para complicar sua vida. Então vamos supor que tem uma situação aqui, olha, que essa caixa está suspensa por dois fios. Eu tenho um fio aqui em cima, eu tenho outro fio aqui na minha lateral. De forma com que está suspensa, ela está parada, em equilíbrio. Se ela está em equilíbrio, significa que o resultante das forças é nulo. Beleza, quais forças? Então você vai identificar as forças. Começa por aquele nosso processo. Tem massa? Tem massa. Então tem peso envolvido lá no centro da Terra. Beleza. Tem superfície? Não. Eu estou suspenso. Se eu estou suspenso, eu não estou em contato com nenhuma superfície. Aqui nessa caixinha. Não. Então beleza. Não tem normal. Tem força de atrito? Só teria sentido atrito se eu tivesse com uma superfície, atritando na superfície. Não tem superfície, não tem atrito. Tem alguma mola envolvida? Nenhuma mola. Tem fio? Tem fio. Eu tenho esses dois fios aqui. Então beleza. Então tem força aqui, olha. Tem uma tensão para cá, chamar de T1, e tem uma tensão para cá, chamar de T2. Show! Tá alguma curva? Não, tá em curva não. Então beleza. Essas são as forças que estão ali. E vamos supor que eu estivesse perguntando justamente quais são as forças aplicadas nos fios, ou qual que é o valor das tensões nos fios, para que isso tudo se equilibre. Então, feito isso aqui, para. Toda vez depois que você identificar as forças, você vai ver se houver alguma força na diagonal, você vai vir aqui para mim e decompor essa força. Decompor é desfazer essa força, ela, em duas. Por quê? Porque forças na diagonais, tudo que é na diagonal na física é ruim. Eu preciso que esteja na horizontal e na vertical, sempre. Então, viu que está na diagonal? Para e já decompõe essa porcaria. Aqui eu chamei de T1 e aqui eu tinha um ângulo de 45 graus. São as duas únicas informações. Eu não te falei nenhum número, na verdade, nela toda. Não tem problema. Já resolve esse problema pra gente aí. Decompor forças, toda e qualquer força na diagonal, diagonal para cá, diagonal para lá, é sempre formar um triângulo aqui. Forma um triângulo. Só que não é um triângulo qualquer. Esse triângulo você precisa ser de forma vetorial. Tem que ter vetor, tem que ter setinha. Porque você precisa saber para onde que está apontando essas coisas. Então você vai sempre pensar que é um cabeça de uma setinha, na bunda de outra setinha. Cabeça na bunda. E é sempre 90 graus aqui, perpendicular. Ou seja, você sempre vai formar esse triângulo perpendicular, mas lembra, por favor, das setinhas, porque você precisa identificar isso aqui e saber onde colocar certinhas, porque agora vai importar, porque tudo que está para a esquerda igual tudo que está para a direita, tudo que está para cima igual tudo está para baixo. E você precisa sacar para quem está para cima e quem está para baixo. Por exemplo, isso aqui eu posso desaparecer com essa força, ou você tem uma força na diagonal, ou você tem duas forças, um na horizontal e outro na vertical. Não vale os três ao mesmo tempo. Ou é um ou os outros dois. Então agora você vai saber que você tem uma força para a direita, por isso que é essencial você colocar setinho. E agora você sabe que tem uma força para cima, por isso que é essencial colocar setinho. Essas forças aqui é sempre bom dar nomes para elas. Já que eu não tenho nenhuma informação numérica, eu não consigo achar nada de números nela, vamos continuar com as incógnitas. Se aqui chama T1, aqui na horizontal, tudo que é na horizontal na matemática a gente chama de X. Se o meu assunto é T1, então você vai chamar de T1X. Então aqui você pode falar que é T1x. Se está na vertical, tudo que é na matemática, na vertical, a gente chama de y. Como meu assunto é T1, T1y. Se meu assunto fosse P, seria Px, Py. Se meu assunto fosse V, Vx, Vy. Se meu assunto fosse coração, coração X, coração Y. Então aqui T1, Y. Pronto. É só para identificar. Terminamos de identificar, tiramos o problema da diagonal, agora a gente só vai fazer o conceito de estar em equilíbrio, tudo que está para cima. Quem que está para cima? T1y é igual a tudo que está para baixo. Quem está para baixo? Peso. Tudo que está para a esquerda, T2, é igual a tudo que está para a direita, T1x. Beleza, agora é identificar e calcular os valores dessas forças. Porque o meu objetivo é achar T1 e meu objetivo é achar T2. T1x e T1y são só os intermediários para isso. Beleza, começa sempre pelo peso. Peso, nunca tem dúvida pelo peso. O peso aqui é de 200 newtons. Se o peso é de 200 newtons, significa que se o T1y também é 200 newtons. Então, o T1y é 200 newtons. Então, olha, esse seu T1y ele estava transportado para cá. Aqui você sabe, então, que aqui vale 200 newtons. Pronto, agora nesse triângulo você tem alguma informação numérica. Já que você sabe essa informação numérica, aplica ela. Agora é matemática, puramente matemática. Eu preciso achar T1x, porque T1x é a mesma coisa que T2, que é o caminho de T2. E eu preciso achar T1, ou seja, acha todos os catetos e a hipotenusa desse triângulo. Então você vai usar essa informação do 45 graus e do 200. Então começa aqui, olha, por seno,
Porque esse cateto que você tem de informação numérica é o cateto oposto de 45. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de quem? De 45 graus. Qual que é o seno de 45 graus? É raiz de 2 sobre 2. Isso é igual ao cateto oposto, que é 200, sobre a minha hipotenusa. Multiplica cruzado. Então, ao multiplicar cruzado aqui, vai ficar raiz de 2 vezes a hipotenusa é igual a 400. Aliás, quem quer a nossa hipotenusa, a gente tinha chamado de T1. Então, já vai direto para T1 aqui. Raiz de 2 você vai jogar para baixo. T1 é igual a 400 sobre raiz de 2. É feio deixar a raiz embaixo, então a gente racionaliza. Multiplica embaixo por raiz de 2, em cima por raiz de 2. Então vai ficar 400 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. 400 sobre 2, 200 raiz de 2. Pronto, achamos seu T1. Seu T1 já vale 200 raiz de 2. Agora falta achar seu T1x. Pode fazer cosseno, pode fazer tangente de 45 graus, ou você pode ser um cara esperto. Porque se aqui é 45 e aqui é 90, aqui tem que ser 45 graus. Ou seja, é um triângulo isósceles. Se aqui é 200, aqui também tem que ser 200. Mas se você fizer tangente, se você fizer cosseno, você chega no mesmo lugar. Então, se tem um x é 200, significa que aqui é 200. Aqui, então, também tem que ser 200 para equilibrar. T2y é 200. Deu para sacar? Galera, uma listinha de exercício bem complicadinho para vocês. Até a próxima aula.